Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra que está escrita no capítulo 5, escrita pelo profeta Isaías. Isaías, capítulo 5. Vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada. Mas crescerão nela sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinho não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. E harpas e alaúdes, tamboris e pífanos, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Porquanto meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente. E a glória deles e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Também o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passearão como em pastos seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros, e dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho,
e homens forçosos para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a sua mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Contudo, isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão apressadamente, não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-ão de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Aqui está, irmãos, revelação profética dada a Isaías, profeta do Senhor, que faz aqui uma descrição como se fosse um lamento. E um lamento não de um homem, não de uma pessoa, porque a lamentação sempre ocorre depois do mal acontecer. Ninguém lamenta antes que haja uma dor, um insucesso ou um lapso que traga tristeza. Ela vem depois. Aqui então ele faz, irmãos, tomado pelo Espírito de Deus, Isaías, faz aqui uma parábola sobre uma vinha e também da sua aplicação. Vinha é o lugar onde as vides são plantadas, que produz depois a uva, e da uva também os seus produtos que saem dela, subprodutos dela. Ele diz assim: agora eu cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Ele estava apresentando isso aqui, irmãos, tomado pelo Espírito de Deus, comentando a obra que Deus havia feito com Israel, família de Deus, porque Deus constituiu dos lombos de Abraão, de Isaac e depois de Jacó, de formar um povo seu, povo especial, separado do mundo. Mas ele faz aqui então uma lamentação, dizendo o que ele fez por Israel, o que ele fez para o povo, comparando como se fosse uma terra fértil, porém cheia de pedras, cheia de coisas que impediam que ela pudesse produzir. Então ele diz assim: ele cercou um lugar, limpou das pedras, e ali ele plantou excelentes vides, as melhores qualidades ele plantou nessa terra que ele mesmo preparou. Edificou no meio dela uma torre, para que houvesse um vigia de noite e de dia, para que ela não fosse violada. Cercou. No meio dela fez um lagar também. O lagar era para aproveitar então a produção dessas vinhas e transformar no vinho, que era o que era esperado, a produção desse lugar. Esperava então que desse uvas, e de fato produziu.
mas produziu uvas bravas. Essa uva brava, irmãos, uma uva parecida com a uva normal, doce, mas ela não tem sabor. Além disso, também ela estraga o paladar da pessoa, como alguém quando morde uma fruta que ela, sendo verde, ela amarra a boca da pessoa, a língua, e a pessoa perde o paladar, não dá nem para comer em seguida, porque perdeu o gosto na sua boca. Assim foram as produções desta vinha plantada nesse lugar que deu tanto trabalho para se fazer. Tirar as pedras, preparar, plantar, cuidar, cercar, fez uma sebe é cerca, para ninguém penetrar, fez uma torre para ser vigiada. Então ele fazia assim uma pergunta: e agora, moradores de Jerusalém, homens de Judá, vocês julgai, eu peço entre mim e a minha vinha. Deus falando com o povo: julgue. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Faltou alguma coisa que deveria ser feito? Achei a melhor terra, tirei as pedras, cerquei, fiz um lagar para se espremer as uvas, cerquei, plantei, pus uma torre para ser vigiada, plantei as melhores qualidades que tinha. Eu esperava que desse uva, mas veio produzir uvas bravas. Então agora ele fala: agora eu vou dizer para vocês o que é que eu vou fazer à minha vinha. Eu vou tirar a sua cerca, a sua sebe, para que sirva de pasto, para que os animais entrem. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e vou tornar em deserto. Não será podada nem cavada, isto é, não se podará os ramos que estiverem improdutivos, e nem cavarei em volta para que recebam mais vida. Mas vão crescer nela espinheiros e sarças, e vou dar ordem às nuvens para que não chova mais sobre ela. Aí ele fala: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, mas não exercer o juízo, foi opressão, justiça, e havia clamor e injustiça. E aí então ele profetiza sobre o resultado desta resposta que o povo deu aos bens que Deus lhes ofereceu. Então ele falava daqueles que se dedicavam a juntar casa a casa, tem uma, precisa de mais outra, de outra, enriquecimento de toda forma, lícitos e ilícitos. Ele manifestou então várias maneiras de cobrar do povo o resultado daquilo que eles fizeram, porque não produziram. Então, a vinha, ela deu um resultado negativo. Mas agora, na graça do Senhor Jesus, já Deus plantou uma outra. Jesus é uma videira, e ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Aquela primeira mentiu, porque produziu, ao invés de uvas que fossem frutos bons, produziram coisa que não prestava para nada, nem para se espremer e fazer vinho, e nem para serem comidas. Mas eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Nós estamos agora, irmãos, ligados nesta videira verdadeira que é Jesus Cristo. E Ele espera de nós, irmãos, que produzamos frutos de louvor ao seu santo nome. O Senhor espera que todos nós tenhamos no nosso viver coisas que agradem a Deus, para que Ele nunca precise tirar de nós a cerca que Ele colocou, porque nós somos cercados pela misericórdia de Deus. Davi escreveu que para o fiel a misericórdia do Senhor o cercará. Nós somos cercados pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. E se o Senhor destruir esta cerca, nós ficamos vulneráveis a todos os ataques do inimigo
que destrói a obra de Deus. E hoje, irmão, se Deus não tem piedade e não nos guarda dentro dos seus limites, aqueles que escapam desta cerca, que saem para fora e correm risco de serem atingidos pelo inimigo e não mais terem produção que louvem a Deus. E Deus espera do seu povo frutos que louvem e honrem o seu grande nome. Louvar a Deus, irmãos, não é só cantar hinos e dizer glória a Deus. Isto é louvor a Deus, mas não é só isto. Louvar e glorificar a Deus é no nosso viver, na nossa conduta. Lembrar sempre de Deus, não perder o amor que nós precisamos ter com o Senhor. Porque quando se perde o amor de Deus, então naturalmente os nossos frutos não serão mais agradáveis a Deus. Passaremos a produzir coisas que desagradam o Senhor, e isto é mal para todos nós. Então os irmãos viram do versículo 8 até o final, anuncia a cobrança de Deus por aqueles que desprezaram o Senhor, preferindo ir ao mundo, invertendo os valores, porque hoje, irmãos, há uma inversão de valores em tudo. O que é bom não é mais, o que era mal passou a ser bom. Coisas que eram rejeitadas pela humanidade, porque eram, enfim, jamais aceitas, hoje elas fazem parte do viver das pessoas. No entanto, aquilo que era agradável, uma vida plena de justiça, de direito, de honra, de pureza, porque não era só para crente isso, para todo ser humano, hoje inverteu. Então aparece mais aqueles que mostram o lado imundo da humanidade como sendo qualidade. Mas nós somos um povo de Deus especial e zeloso de boas obras. Fomos chamados para agradar a Deus em todo o nosso viver. E aqueles que agradam a Deus, o Senhor também disse: aqueles que me honram, eu e o meu Pai honraremos e faremos dele morada. Então veja o que Deus fez em nós, irmãos. Fez morada em cada um de nós. Cada um que anda por este mundo de nós, anda então carregando dentro de si, irmãos, a imagem de Jesus Cristo, porque ela é formada dentro de nós. Por isso que nós nos submetemos a agradar a Deus, procurando servir-lhe, ainda pelas dificuldades. E o Senhor perguntou para eles, então: o que faltou para vocês, Israel, que eu não tenha feito? Tudo o que precisou fazer para vocês produzirem, eu fiz. Não deixei de fazer os meus deveres para que vocês produzissem. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Nada falta para nós podermos servir a Deus. E se alguém sente falta de alguma qualidade, de alguma virtude que não é própria e que só pode vir de Deus, o Senhor, pela palavra, nos informa que Ele tem tudo para nos conceder, para que melhor possamos lhe servir. E servindo melhor a Deus, nós teremos uma vida melhor. Porque a coisa, irmãos, na verdade, é que todos querem ter uma vida digna, uma vida melhor, uma vida com, enfim, providências naquilo que precisa. Isto é que todos esperam. Mas a gente precisa considerar também que para que isso ocorra, nós devemos de ter reciprocidade com o Senhor. Fazer também o que é o nosso dever. Fazer aquilo que nós, de fato, temos que fazer. Honrar ao Senhor. Temer ao Senhor, amar a sua palavra, amar-nos uns aos outros, procurar ser fiel em tudo. Quando nós falhamos, porque todo mundo falha, imediatamente ir aos pés do Senhor humildemente e com arrependimento. O Senhor se agrada de perdoar o homem, a mulher arrependidos. Por quê? Porque arrepender-se é uma qualidade que não vem de Deus, tem que vir de nós. Deus não se arrepende por nós, nós que devemos nos arrepender de quando não fomos recíprocos com o Senhor. Nós erramos, tropeçamos, falhamos em alguma coisa, mas nós queremos produzir frutos que agradem a Deus. Imediatamente vamos aos pés do Senhor: Senhor, eu errei, eu tropecei, eu falei o que não devia, eu fiz o que não podia fazer, mas estou arrependido. E agora eu preciso do perdão, me perdoa.
Então temos um intercessor que nos apresenta a Deus com o nosso arrependimento, a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos apresenta ao Senhor Deus e dele traz o perdão. E nesta manhã, se alguém ouvindo esta palavra, já ocorreu na sua mente os defeitos que tem, as coisas que não agradam a Deus, e você sabe que possui, arrependa-te, peça perdão, e ainda hoje mesmo o perdão de Deus se manifestará na tua vida e você poderá glorificar a Deus. Porque nós não podemos, irmãos, agora, plantados na graça do Senhor Jesus, escolhidos por Ele, preparados para toda boa obra, produzir outra coisa. Precisamos produzir o que é bom, o que agrada a Deus. Então está aqui a recomendação do Senhor. O Senhor não está lamentando por alguém que, ao invés de produzir coisa boa, está produzindo o que não é bom. Mas Ele está contente com aqueles que estão produzindo louvores à Sua Majestade. Já um grande avanço que temos, irmãos, que pode talvez não ser tudo o que poderíamos fazer de melhor para agradar a Deus, mas só o fato de num domingo levantar cedo, ir à casa do Senhor, fazer o quê? Passear, visitar, ver alguma coisa, não tem nada para ver. Então por que fizemos isto? Que poderíamos estar descansando. É porque nós precisamos agradar a Deus. Então, pela palavra, o Senhor anuncia que se agradou da tua vinda nesta manhã à sua casa. E nós poderíamos até dizer: bom é estarmos nós aqui, Senhor. Por quê? Porque aqui nós estamos ouvindo o que é o caminho que tem que se tomar para agradar melhor a Deus. Porque quem quer viver dias melhores deve agradar a Deus. Se queremos que os dias futuros nossos sejam de paz, de alegria, de socorro nos momentos difíceis, de providência na hora que precisamos, aqui está a receita. Não deixa que a cerca da misericórdia se perca. Não deixa que você seja guardado e vigiado, como foi Israel com a torre que foi feita para vigiar. Não deixa que esta torre caia e você não seja mais vigiado pelo Senhor. Não deixa que o inimigo entre nos teus limites e destrua a obra que Deus fez na tua vida, que foi o que aconteceu com Israel. Derribou a cerca, entrou o inimigo, fez pasto, comeu aquilo que não era para comer, destruiu o que não devia ser destruído, e a obra de Deus tão bem feita se acabou. Mas hoje está aqui o povo de Deus ouvindo isto. Não deixe que caia da tua vida a proteção divina, que guarda os teus olhos, que guarda os teus pensamentos, que guarda a tua vida, que guarda o teu corpo e também o teu espírito para a vida eterna. É certo, irmãos, que o Senhor está mandando a palavra, e para mandar isso aqui é óbvio. É lógico que todo mundo quer isto, só que tem alguma coisa que cabe a nós fazermos. O que é? É receber o Senhor e ter prontidão de ânimo. Senhor, eu tenho defeitos, eu falho muito, mas eu não posso viver sem Ti. Eu não Te agrado em tudo, mas eu quero Te agradar, porque eu preciso que o Senhor esteja sempre comigo. Quem é que não precisa dessas coisas, irmão? Será que tem alguém ouvindo isso? Fala: não, comigo não, eu não preciso de nada disso. Se você não precisa, você está no lugar errado. Porque este lugar, para quem está ouvindo presencialmente, e mesmo também de outra maneira por este mundo afora, que está ouvindo e entender que precisa, Deus está aqui para nos salvar, irmãos. A maior coisa Ele já fez: dar o seu Filho para resgatar-nos da morte eterna. Ele já fez isto. O pouco que resta é nós agora aceitarmos, procurar agradar. Mas eu não consigo agradar a Deus. Mas Ele te conhece. Se você tem predisposição para agradar, tem planos para melhorar os teus caminhos e não consegue, o Senhor te ajudará nas tuas fraquezas.
Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, esta palavra desta manhã traz para nós um ânimo para esta semana aqui. Vamos fazer de tal maneira que no próximo culto, seja hoje à noite ou seja a semana que vem, estejamos diante de Deus dizendo: Senhor, estou pronto para te agradar. Não consigo, mas eu quero, eu preciso te agradar. Seja feita a vontade de Deus hoje aqui, é que nós agrademos ao Senhor, primeiro com a presença nossa aqui, e o nosso coração agora aberto para o Senhor. Abra o teu coração e o Senhor te recebe e dá para você a força para você agradar melhor a Ele. Aquele que agrada o Senhor, irmãos, o Senhor tem prazer de ouvir a sua voz. Quando clama, é ouvido pelo Senhor e atendido também. Deus seja louvado.